Olha o CAC chegando com mais uma noite, mais uma edição do Clube do Livro. É nosso 23º encontro. E hoje nós iniciamos o novo mês, o mês de fevereiro de 2026, e também iniciamos um capítulo novo deste livro do Clube do Livro. Então, hoje à noite, esse estudo vai ser muito massa. Então vamos lá, gente? Então vamos começando. Nós estamos aqui com o Clube do Livro, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glésia Carneiro, essa companheira de estudos de todas as segundas-feiras aqui com vocês, tá certo? E esse trabalho é um trabalho do CAC, Estudos Espíritas, que é um grupo de estudos, de atividades espíritas, e nós estamos aí em todos os canais, o YouTube, Instagram, o WhatsApp, nos segue, nos acompanha, e vamos sempre nos nossos estudos. Estava, antes de gravar esse Clube do Livro, eu estava refletindo sobre o último, que eu fiquei muito tocada com o capítulo, e aí vai Jacob e me surpreende, acho que vai surpreender vocês também com esse capítulo novo, que é o capítulo 8. Então, prepare as emoções, prepare os corações, eu já estou com minha aguinha aqui para se engasgar, se a emoção tocar, as lembranças. Então, esse livro realmente é um livro muito emocionante, até coloquei ele aqui hoje como também o nosso fundinho, ó, porque é bom demais estar nesse Clube do Livro. Sem muitas delongas, vamos cuidar em nossas vidas e vamos para os nossos estudos. Então, vamos para a leitura dos itens do capítulo, depois vamos para as lições de Jacob e, por fim, vamos refletir. Esse capítulo que iniciamos hoje é o capítulo denominado A Chegada. Então, imagine aí o que é que Jacob nos traz. Como eu disse a vocês no encontro passado, os títulos de capítulos, itens, já têm me causado reflexão e eu espero que vocês também já estejam aí nesse caminhar. E quando eu li esse título, A Chegada, eu disse, ele está chegando em algum lugar, sim, óbvio, mas o que é que nos aguarda nesta nossa chegada junto com Jacob? Então, hoje, além do A Chegada, que ele sempre faz uma introdução no começo desse capítulo, nós vamos para o item 8.1, na paisagem diferente, e o item 8.2, reencontro emocionante. Então, vamos para a leitura de itens deste capítulo, do capítulo 8. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura do início desse capítulo 8, denominado A Chegada. Vamos lá. Então, vamos fazer aí a nossa leitura. Que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica e no ciclo social, se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse em desmemoriado das bênçãos divinas e a caminhada através da carne, ser-lhe-ia muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Esses pensamentos assaltavam-me o cérebro ante os amigos que nos abraçavam acolhedores. Aguardavam-nos contentes do outro lado, com o carinhoso amplexo de boas-vindas. Nenhum de nós, os que faziam aquela travessia pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. As explosões de carinho com que éramos recebidos faziam-me acreditar no ingresso no paraíso. Finalizamos então a leitura do início desse capítulo 8 e vamos iniciar a leitura do item 8.1 na paisagem diferente. Vamos lá. Modificara-se a paisagem depois de transposta a extensa ponte. A escuridão quase absoluta ficara para trás, nos caminhos percorridos, e a atmosfera noturna tornara-se mais leve, mais clara. Impregnara-se o ar de perfumes sutis, movimentando-se ao nosso lado os amigos que nos aguardavam. Além do despenhadeiro, ecoava um
cânticos de júbilo. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de regozijo. Eram todos vazados em soberana alegria, quais se estivéssemos regressando à casa paterna, com o filho pródigo da parábola. Alguns foram acompanhados por Marta, cuja voz cristalina me expulsava o cansaço e o abatimento. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e, a claridade delas, via-se-lhes o semblante iluminado e feliz. Fizera-se a volitação mais agradável, mais rápida. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosas substâncias, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrela. Ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco a soprar-nos de leve sobre o rosto, e não expressaria de modo algum a emoção que me dominava. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até ao céu, ou teria o céu baixado para a terra? Em verdade, incoercível desejo de dormir, ampla e despreocupadamente, escravizava-me o sentido. As aflições de natureza física haviam terminado. Todavia, certa fadiga sem dor me submetia inteiramente. No entanto, aquelas vozes argentinas, a que evolarem para o alto, alegremente como que me embalava o ser, revigorando minhas energias. Os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante que vagava na atmosfera me arrancavam lágrimas inesquecíveis. Que fizera no mundo para me merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quando julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não suponha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupada em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. Finalizamos assim esse item 8.1 na paisagem diferente. Vamos para a leitura do item 8.2, reencontro emocionante ainda nesse capítulo 8, a chegada. Vamos lá. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgiam longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Lera em vários ditados mediúnicos informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico. Mas eram tão lindos os seres alados, que se me revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu: não são aves, e sim crianças. Estou informado de que viriam buscar nossa irmã Amy. E designou a professora, cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo: algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se, sob a admiração de nós todos que interrompêramos a marcha comovidos, alcançaram-nos cantando o maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Mamãe, mamãe, reparei que a venturosa mulher, com que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos
lhe afloravam na alma, que se posternou de joelhos soluçante. Graciosa pequenina, de olhos brilhantes e areolados de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Como não chorarmos todos ante aquela manifestação de ternura? Despedindo-se ditosa, ladeadas pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breve minutos, em, desculpa, gente, vamos lá. Em breve minutos, ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breve minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio, e pelos pequenos ternos e tréfegos num grupo iluminado e maravilhoso que remontou célere e ignota região da pátria infinita. Finalizamos assim, então, esse item 8.2 e finalizamos também essa nossa leitura de hoje. Vamos, dessa forma, gente, iniciar o nosso olhar sobre as lições de Jacob nesse início de capítulo 8. O que nós podemos observar é que sempre Jacob faz uma reflexão muito profunda quando ele reinicia um capítulo. Então, já nesse início desse capítulo 8, a chegada, ele traz novamente perguntas que nos provocam a reflexão sobre os ensinamentos desse livro, sobre os ensinamentos aqui na Terra e sobre os ensinamentos desse mundo espiritual, dessa eternidade que é esse mundo espiritual. Então, novamente, repito, como eu fiz lá no estudo da semana passada, no Clube do Livro da semana passada, sobre como me foi desejosa, né? Pegar essas perguntas e repetir lá no final, não por falta de criatividade para as novas, né? Porque os nossos irmãos espirituais que me acompanham nesse trabalho do CAC sempre têm me ajudado, né? Nessa questão. Mas porque essas perguntas elas são tão importantes e tão frutíferas que a minha vontade foi de trazê-las realmente de novo, né? E eu destaquei aqui essa segunda pergunta que ele traz assim: como agiria a criatura na vida doméstica, ou seja, aqui na Terra, e no nosso círculo social, se a gente tivesse convencido de que amigos e afeiçoados nos esperam em outro lar, né? Como é que a gente agiria se a gente soubesse? Será que a gente agiria talvez de maneira mais responsável ou irresponsável? Como é que a gente agiria, né? Fico sempre a me perguntar que talvez esse esquecimento das passagens anteriores, né, dos desencarnes anteriores, sejam tão importantes, cada vez mais eu sou convencida dessa importância, né, desse esquecimento, para que a gente possa agir de maneira mais livre e mais autônoma do que se a gente já tivesse essa certeza impregnada a cada reencarne, né? Então, ele traz essa pergunta e eu fiquei a me perguntar. A outra ponto que eu destaquei aqui é como ele traz uma frase muito intensa, né? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos. Então, isso é muito lindo. Somos tão inseguros viajantes, né? E que sempre preferimos roteiros incertos. O espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Gente, olha que profundo. E olha que necessário. E que talvez esqueçamos, ou se você não sabe, ou se você ainda não se convenceu, ou se você ainda está inquieto, como eu estou em todos esses pontos, né? A gente sempre tem que se colocar também nessa linha de que somos simples hóspedes dessa esfera que recebemos, que é aqui a Terra. Somos simples hóspedes. Não sei nem se estarei na próxima semana do Clube do Livro, espero que sim, por favor. Meu Deus, permita que eu esteja mais. Não sei. Somos simples hóspedes dessa esfera.
Então, quando estaremos? Quando não mais estaremos? Bom, ao finalzinho eu já botei um círculo, porque nenhum de nós, olha como ele coloca, os que fazíamos aquela travessia pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. Porque ele nos traz aqui de que os pensamentos, a complexidade, né, o carinho que ele recebia desses amigos espirituais na chegada a esse plano espiritual, lhe demonstravam de como ele não estava órfão, abandonado, e de como essas lágrimas o tomavam de gratidão, de reflexão, agora nesse mundo espiritual. Bom, no item 8.1, na paisagem diferente, ele faz uma sequência de descrição de um caminho, né? Que ele começou lá na travessia daquela ponte, para você que nos acompanha aqui no Clube do Livro da semana passada, e que ele agora descreve esse caminho como tão belo, né? Um caminho de uma paisagem que, ao ele transpor essa extensa ponte, ele visualiza um caminho belo, repleto de natureza, de pássaros, que lá adiante o irmão Andrade especifica que são crianças, mas que ao longo dessa travessia, né, nessa paisagem diferente, nessa chegada, ele estava sempre ao lado de amigos que o aguardavam e que nos aguardavam. Eu acho que esse nos que eu destaquei aqui nos lembra que nos aguardam, a todos nós, né? Além do despenhadeiro, entoavam cânticos de júbilo. E aí eu lembrei também do livro, né, de André Luiz, também a psicografia de Chico Xavier, Nosso Lar, onde é uma parte onde também me emociona muito nesse livro, que ele traz, né, quando ele ouve o cântico, né, de júbilo lá na colônia Nosso Lar, e que André Luiz descreve que nunca tinha ouvido uma música e uma sinfonia tão linda, mesmo das maiores e mais perfeitas orquestras aqui terrenas. André Luiz jamais descreve que jamais tinha ouvido música tão linda. E olha que Jacob nos repete isso, né? Dos júbilos de cantos que etoavam à medida que ele percorria esse trajeto nessa paisagem diferente. E aqui eu comecei a botar como, nesse momento eu lembrei, fazendo essa aula, eu lembrei muito do livro de André Luiz, eu fui lá no filme de André Luiz e peguei essa passagem também, quando ele encontra a sua mãe, que é uma parte muito tocante também nesse livro, né? Essa, essa dádiva que é reencontrar os nossos grandes amores aqui na Terra, como a nossa mãe, o nosso pai e outros, né? E aí é um ponto também muito tocante nesse livro, no filme, e aí por isso que daqui em diante vocês vão ver muito essas fotos de André Luiz com sua mãe, aí representado por esses dois atores. E aí ele traz justamente nesse item, nesse 8.1, esse regressando à casa paterna. Então, ele tem a sensação de que ele está voltando a uma casa amorosa. E quando a gente volta à casa dos nossos pais, para quem já saiu, já saiu da casa dos pais, como eu já saí há mais de 20 anos, né? Eu estou aos 45, eu saí de casa para estudar, meus pais ainda estão encarnados, moram numa cidade do interior da Bahia e eu moro em outra cidade, 100 quilômetros mais ou menos distante, então eu vim para essa cidade que eu estou hoje, Feira de Santana, para estudar, para fazer a universidade, a Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu fiz o curso de enfermagem, e para que eu vim há mais de 20 anos atrás. Então, quando eu saí de casa, eu senti aquela ansiedade de para onde eu estava indo, né? Aquela que a gente diz, aquela sensação de perda do ninho, né? Como alguns livros até descrevem. E os pais também têm essa sensação quando os filhos saem, né? Que é denominado de ninho vazio. Mas toda vez que eu volto para casa, né, toda vez que eu vou na casa dos meus pais, mesmo 20 e tantos anos depois, eu talvez tenha essa sensação que Jacob descreve aqui, regressando à casa paterna. É sempre uma sensação de proteção, né, de afeto. Lá vai eu me emocionando. Olha, eu prometi, antes de iniciar a gravação, de hoje não vai ter essas coisas. Mas esse livro é provocativo para as emoções. E aí, sempre que eu retorno, eu tenho essa sensação de um filho que retorna,
para um lar de proteção. Então, é muito interessante quando Jacob nos descreve essa sensação que ele tem, né? Regressando à casa paterna, regressando à sensação de quem retorna a uma casa de proteção e de amor. Então, isso nos conforta também saber que ao regressar a esse mundo espiritual, poderemos e vamos viver também sensações maravilhosas, como quem regressa à casa paterna, né? Então, vamos lá retirar essas emoções e seguir no nosso estudo. E aí ele, ao descrever essas paisagens lindas, essas sensações, ele vai lá e se pergunta: teria subido a terra até o céu ou teria o céu baixado até a terra? Esse céu que ele usa aqui é a simbologia justamente desse amor, dessa proteção, dessas sensações amorosas que ele sente ao lado desses irmãos espirituais, desses reencontros, né, da presença de Marta, que aparece também, tanto lá no capítulo 7, como aqui no capítulo 8 reaparece novamente, que é essa sensação de amorosidade, de proteção, que ele tem, que ele sente. Isso faz com que ele esteja nessa sensação de proteção, e aí ele compara como se fosse o paraíso, como se fosse o céu, que é descrito, né, por muitas religiões ou por muitos livros, como que é o paraíso ou o céu. Né? Então, ele descreve muito isso para a gente. E aí ele traz que as aflições de natureza física desaparecem. Todavia, ele mantém uma fadiga, um cansaço, sem dor, me submetia inteiramente. Então, vejam que ele repete, isso ele já trouxe até em outros capítulos, que os males físicos desaparecem, né? Porque isso pertencia ao corpo físico, esse corpo espiritual, esse espírito, ele pode até manter as sensações, mas ele não leva a doença do corpo físico, quando ele também está sintonizado em pensamentos frutíferos, em pensamentos bons, né? Porque muitas vezes a gente também pega esses espíritos que chegam a visualizar um corpo doente, como se ainda pertencesse a esse corpo. Mas Jacob nos traz aqui que essas aflições físicas desaparecem, né? Ele tinha apenas ainda essas sensações de cansaço. E aí ele novamente se pergunta, isso apareceu lá no 7.1, eu acho até que Jacob estava muito envolvido aqui de emoções lendas, de emoções plenas, que ele volta a se perguntar o que é que ele fizera no mundo para merecer esses amigos devotos de ternuras, como a própria filha, Marta, que estava ali sempre a lhe orientar nas sensações, nos pensamentos e até na compreensão desse mundo que ele visualizava. E por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Ele novamente se pergunta sobre isso. E Jacob, você nos convoca também a pensar, por que a gente não lembra mais vezes, se a gente tem essa certeza? E aqui, gente, eu fiz a seguinte reflexão. Quando Jacob coloca essa pergunta, não é se lembrar do que eu já vivi, mas se lembrar de que a gente retorna a esse lar espiritual e de que, portanto, a gente precisa caminhar aqui na Terra sabendo que retornaremos, né? Que essa vida não termina aqui, que essa vida continua e que muito delas levamos das nossas construções como espíritos, não como carne, mas como espíritos. Então, Jacob aqui nos coloca no meu entender, essa reflexão desse ponto. Não é o lembrar como memória, mas o lembrar como certeza de continuidade. E ele traz aqui também essa grande lição, que aqui é muito natural, que aqui no mundo espiritual ele bota que tudo é muito natural, tudo é muito. É como se a gente. É natural estar encarnado, é natural ser espírito. Então, isso é muito interessante quando ele traz isso. E aí, entrando nesse item 8.2 de reencontro emocionantes, eu destaquei aqui mais adiante, né? Como Jacob traz as manifestações de ternura da maternidade. E aqui esse ponto também eu achei muito lindo, muito intenso, né? Que ele, ao ver aquela mãe rodeada de crianças, né? Que ele inicialmente confunde com pássaros, isso traz para ele um relembrar da ternura que era o ser mãe, da ternura dos filhos. Isso são sensações muito bonitas que ele coloca também ao longo desse capítulo.
Bom, gente, finaliza então assim as lições de Jacob, no meu entender. Esse item também é muito interessante. E coloco aqui para refletir algumas perguntinhas também, que eu espero que vocês. E estou sentindo falta, viu? Já estou carente lá dos comentários no nosso YouTube. Então, para refletir, eu trago aqui algumas perguntinhas para mim e para vocês, né? E comecei dizendo para mim, porque foram perguntas que eu fui muito assim, olhando para mim mesma, né? Então, a primeira perguntinha que eu coloquei para que eu pudesse refletir e que divido com vocês é de que forma a chegada que Jacob nos traz aqui convida a revisão de valores vividos na Terra, né? Então, essa chegada que é descrita aqui nesse capítulo 8, nesses itens, né? Que é muito colocada aqui para a gente, essa paisagem diferente, reencontros emocionantes, como isso nos faz refletir sobre os valores vividos. E como a certeza da acolhida espiritual influencia nosso estado emocional perante a partida, né? Essa certeza de que seremos acolhidos por irmãos espirituais, como Jacob passou aí por bebendo água. Como Jacob descreve aí de Marta, de Bezerra, de Andrade, que são seus irmãos espirituais que aparecem acolhendo, né? Então, como isso influencia a nossa partida? Poxa, eu tenho pedido muito a Deus e eu sei que Ele sempre, jamais nos abandona, que a mim e a muitos do que eu direciono as minhas orações, que esses irmãos espirituais possam acolher, né? E, e a terceira pergunta que eu coloco é qual a nossa ideia de continuidade da vida? Gente, qual tem sido a minha ideia sobre isso? Como espírita que sou, como espírito eterno que sou. Então, qual a nossa ideia? Qual a minha ideia de continuidade da vida? Então, eu preciso refletir sempre por isso, para que eu jamais me perca, para que jamais a gente se perca sobre o significado da eternidade da vida, da eternidade do espírito. E o que mais te surpreende ao perceber que desencarnou? Então, o que é que mais vai te surpreender? O que é que mais vai me surpreender? Eu fiquei muito pensando sobre isso, gente. O que será que vai me surpreender? Será que eu vou ficar surpresa ao saber que a certeza que eu tinha estavam corretas? Que a certeza da eternidade da vida estava correta? Será que é isso que vai me surpreender? Ou será que eu serei surpreendida por novas coisas que eu não consegui entender? Então, essa pergunta, por isso que eu disse a vocês, principalmente essas duas últimas, qual a nossa ideia de continuidade da vida? O que mais vai te surpreender ao perceber que desencarnou? Essas duas perguntas eu me fiz muito ao final da leitura desses itens, tá bom? Bom, gente, eu finalizo mais uma vez essa edição do Clube do Livro, essa nossa aí 23ª edição do Clube do Livro, essa nossa 23º encontro. Então, o CAC te aguarda novamente na próxima semana para mais um Clube do Livro, para mais um encontro do Clube do Livro. Esse belíssimo livro, Voltei, a História do Irmão Jacob, a psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro. Te agradeço muito por sempre estar aqui conosco. Te espero na próxima semana aí de fevereiro de 2026 e te agradeço pela companhia e espero as próximas emoções aí que esse capítulo nos trazem, que esses itens nos trazem, tá bom? Um abraço muito grande, uma semana abençoada, iluminada, protegida, guiada pelos teus melhores e abençoados irmãos espirituais. Tchau, tchau e um beijo muito grande.